E é com imensa alegria que recebi essa incumbência, que eu diria responsabilidade, e graças a Deus tem um púlpito, que assim vocês não veem as minhas pernas tremerem. E assim vamos iniciar a nossa conversa, com um abraço afetuoso, com uma boa noite muito sincero, também para quem está lá em cima. Nós temos um grupo de trabalhadores, de pessoas que estão lá em cima assistindo a nossa conversa desta noite. Joseph Campbell, um profundo estudioso da mitologia universal, da mitologia dos povos que aqui já habitaram, nos diz que os mitos, os heróis religiosos dos povos da antiguidade servem para estabelecer uma conexão entre a divindade. É uma forma da força cósmica, da energia cósmica se manifestar e explicar ao povo a que se dirige lições morais preciosas para a educação de suas vidas. E nós vamos buscar na mitologia do povo hindu. Nós sabemos que o hinduísmo é a religião mais antiga, datada de mais de 6.000 anos antes de Cristo. Essas primeiras religiões que estiveram conosco foram as primeiras luzes recebidas pela humanidade. E o hinduísmo foi essa religião, já trazendo um sentido profundo da imortalidade da alma e da necessidade de cultivarmos as coisas do espírito. O hinduísmo cultiva muito a espiritualidade. Não é só uma religião, mas também uma prática de vida, uma filosofia de vida. E não só isso, o povo hindu foi o primeiro povo que escreveu, que codificou os seus mandamentos, os seus regramentos, as suas práticas religiosas. O Bhagavad Gita. Nós conhecemos o Gita pela música do Raul Seixas, Gita, Gita. Pois é, a esse texto religioso datado de mais de 6.000 anos que Raul Seixas se referia. E nós vamos encontrar uma sublime passagem nesse texto evangélico travada entre Krishna, um dos deuses do povo hindu, e Arjuna, um famoso e corajoso guerreiro daquele povo. Aquele povo vivia, num determinado momento, uma severa dissensão, uma severa luta. Haviam dois grupos religiosos, familiares, que disputavam o reino daquele povo. E Arjuna defendia o grupo que estava mais afeito às coisas do coração, às coisas da alma, que queriam bem para o povo. E o outro grupo que queria tão somente valer-se dos benefícios do poder, estavam severamente achacando este outro grupo familiar. Todos eram da mesma família, mas queriam fervorosamente ocupar o trono, justamente porque cada um tinha o seu interesse. Um cuidar do povo, o outro se beneficiar de tudo aquilo que advinha do gozo do poder, da ascensão ao reinado. E Arjuna defendia o grupo do bem. E Arjuna estava muito inquieto. Arjuna ficava meditando pelos cantos, aguardando a grande batalha que se aproximava. E então, Krishna aproxima-se de Arjuna, e eles já eram amigos, e estabelece ainda mais um laço de amizade e de fraternidade. Krishna, por ser um deus, se apercebe das dificuldades íntimas de Arjuna e o chama em determinado momento para uma conversa reflexiva. E diz assim: caro Arjuna, sei de todas as coisas que passam no teu coração. E Arjuna responde: sim, estou temeroso, receoso, me falta coragem, estou com medo. Expõe a Krishna todas as suas dificuldades íntimas, as suas fragilidades morais, o seu temor, e inclusive ressalta que tem medo de desistir daquela batalha. E Krishna diz: lembre-se, a maior luta que todos temos não é a luta contra os nossos inimigos, mas sim contra a nossa consciência. De todos os tempos que o homem habita este orbe terrestre, a palavra sofrimento é uma palavra muito temida por todos nós. Desde os primórdios da humanidade, quando ainda o homem experimentava o instinto, ele sabia que algumas coisas os fazia sofrer.
tinha medo, tinha dificuldade, tanto assim que o medo é o primeiro sentimento que o homem experimentou. O homem primitivo tinha medo da chuva, do trovão, do relâmpago, das tempestades, das intempéries de uma forma geral. Tinha medo dos animais ferozes, sobretudo à época quando ainda não tinha as ferramentas, quando não tinha o fogo, quando não vivia nas cavernas, não construía a sua casa, o seu abrigo, a sua proteção. Desde todo sempre, o homem experimenta sensações de dor, de desconforto. Quando o homem vai avançando no seu processo evolutivo e vai ganhando a razão, a inteligência, que antes era em seu início instinto, agora aprimorando-se, ganhando o primeiro lampejo da inteligência, do raciocínio continuado, do pensamento continuado e não fracionado como antes tinha, o homem experimenta um outro sentir, uma outra sensação, que não da dor, do medo, mas experimenta algo mais elaborado, mais complexo, a que chamamos de sofrimento. E quanto mais vamos avançando no campo da nossa evolução intelectual, vamos compreendendo esses dramas existenciais, essas dores da alma, a que chamamos de sofrimento. Tem alguém aqui que sofre? Todos sofremos, uns mais, outros menos, uns por questões materiais, falta de dinheiro, a falta do companheiro, as mulheres, né? Agora já não, porque casar perto dos 30 está na moda, mas antigamente, se casava aos 30, elas estavam no Caritó, não é? Eu tive a oportunidade de conhecer o Caritó, alguém já conheceu? Não, eu não fui para o Caritó, quase. Mas o Caritó era um quarto reservado às moças. Nossa, tem gente balançando a cabeça, foi para o Caritó? Não conhece o Caritó. Não, calma, nós somos modernos, meninas. O Caritó é um quartinho reservado para as mulheres que passavam lá da casa dos 18, 19 anos, iam ficando encalhadas. E aí o pai punha aquela moça, porque aquela moça estava com um problema severo, e ela tinha que rezar, porque o problema era dela que não desencalhava. E aí colocava aquela moça de noite no quartinho chamado Caritó. Então quando a gente está no Caritó, a gente também sofre. Quando a gente sai do Caritó, a gente sofre. No rompimento de um relacionamento, por questões existenciais, quantos de nós, às vezes, se perguntam, ou já se perguntou, o porquê de eu estar aqui? O porquê do meu sentir tão sofrido, da minha dor, uma melancolia que às vezes nos visita e que a gente não sabe de onde vem, uma tristeza, uma falta de força. Aqui ninguém experimentou isso, né? Todo mundo já ouviu dizer, sabe de alguém que já experimentou isso? Mentira. Todos nós experimentamos essa condição de sofrimento, de dúvidas, de questionamento existencial. Esse sentir sofrido, essa dor da alma nos faz parte ainda da nossa existência. Mas é preciso compreender, porque ela não é duradoura e jamais será para sempre. A ciência tem avançado significativamente no campo das descobertas, das doenças, dos problemas. Mas é certo que a ciência, enquanto não se aliar à religião, não no sentido do movimento religioso, do agrupamento de pessoas, mas da religiosidade, do sentimento que nos liga a Deus, enquanto a moral e a ciência não derem as mãos, nós teremos dificuldades de compreender muitas coisas, sobretudo aquelas que vêm da alma. Porque enquanto a ciência olhar apenas a nossa existência material, ela não encontrará resposta para todas as dores que padecemos. Sobretudo, as dores da carne, as doenças que repercutem no corpo, que nada mais são do que uma vibração, uma resposta daquilo que sente a nossa alma ou que nós sentimos enquanto espíritos encarnados na matéria. Mas a ciência já vai dando os primeiros passos nesse campo da descoberta do espírito. E chegará o tempo em que a ciência conhecerá
o espírito de cada um de nós. Os cientistas compreenderão que eles não são homens materiais, mas sim que são espíritos encarnados no corpo material. Mas, como eu disse, a ciência avançando, no campo da psicologia, no campo da mente humana, já descobriu que nós temos duas mentes, dois arquivos. O grande pesquisador, cientista do campo da mente, do íntimo, do ser e não do ter, Carl Gustav Jung, né? Teoria junguiana. Quem estuda psicologia bem conhece Jung. Jung é um amigo de Freud, né? Eles durante muito tempo travaram uma amizade, trocaram muitas cartas, e em um determinado momento eles romperam essa amizade, cada um seguiu uma linha, uma proposta. Mas Jung é o pai da psicanálise analítica, dizendo o seguinte: cada ser é uma individualidade, cada ser tem uma peculiaridade, e é impossível tratar as dores da alma se não reconhecermos essa criatura como sendo cada um especial, cada um com a sua história, com as suas potencialidades, mas também com as suas fragilidades. Jung então diz que nós temos dois arquivos onde guardamos tudo aquilo que experimentamos na existência em que estamos. Jung não era espírita, infelizmente. Quem sabe ele está aí por aí reencarnando e conhecendo as luzes da doutrina espírita, mas certamente inspirado. Jung diz: esses dois arquivos nós damos o nome de consciência e inconsciência, o consciente e o inconsciente, e tudo que somos está depositado no consciente e no inconsciente. E sabe qual a surpresa dessa história que Jung descobriu? Que a consciência é um pedacinho assim, e que o inconsciente é a maior parte. Sabe o iceberg que afundou o Titanic? Tem um pedacinho para fora, e a parte grande, que foi aonde o casco do navio bateu, que é a parte submersa, é o inconsciente. Ou seja, nós sofremos por aquilo que nós temos guardado, principalmente no inconsciente. Aquilo que nós temos consciência, nós já trazemos para a nossa existência e procuramos trabalhar. Mas aquilo que nós não conhecemos, que está nos nossos arquivos secretos, mas que estão lá vivos, reluzentes, piscando, igual letreiro, assim, ó, aqueles letreiros assim, coloridos, de neon, está tudo no nosso inconsciente. E, inevitavelmente, esse consciente reverbera na nossa existência e se manifesta na nossa existência. E o grande segredo da vida seria, então, encontrar os problemas que estão no inconsciente. Muito bem. A doutrina espírita, trazendo luzes para a nossa vida, nos esclarece que não é só o consciente e o inconsciente, há também algo mais. E nisso é onde está a essência da vida. O espírito André Luiz, pelas faculdades mediúnicas de Chico Xavier, no livro Mundo Maior, nos diz que, na verdade, a mente humana se divide em três grandes departamentos, três grandes arquivos. O consciente, aquilo que a gente já sabe; o inconsciente, os nossos arquivos mentais desta existência e de outras existências, como espíritos imortais que somos, e vamos falar mais detalhadamente sobre isso. E mais ainda, que temos um superconsciente. E esse superconsciente é a nossa essência divina. É o que verdadeiramente somos, e é nesse superconsciente que iremos definitivamente, quando alcançarmos a nossa condição evolutiva de espíritos de luz, viver no superconsciente, estando em pleno contato com Deus. Na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, é o capítulo 4, a parte 4 de O Livro dos Espíritos, capítulo 2, onde Kardec trata metodologicamente das penas e gozos futuros, ou seja, do castigo eterno
que tanto escutamos e que parece que carregamos conosco. Essa sensação de que sentimos que temos de estar culpados o tempo todo e nos culpando e com medo de nossa destinação para o inferno. Eu fui na cozinha agora, estava muito quente. As meninas estavam lá, a Marley, a Marta e a Érica. Eu falei, eu já entendi, minhas filhas, vocês estão no purgatório, mas eu vou sair correndo daqui antes que eu tenha que ficar aqui pagando as contas. Porque esses conceitos, ainda que não tenhamos experimentado essas vivências em outras denominações religiosas, em outros pensamentos religiosos, mas isso é algo que nos atormenta. Na questão, então, 1009, Kardec pergunta, então, o que entender sobre a perpetuidade, a eternidade das penas, do castigo eterno? E os espíritos discorrem de forma magistral sobre a inexistência da destinação no sofrimento. E esse não é nosso destino sofrer, porque Deus é soberanamente justo e bom. Amor e justiça, e nós vamos entender. 3 espíritos comentam esta questão: Lamennais, Santo Agostinho e a Paulo o Apóstolo. O último comentário é de Paulo o Apóstolo. E ele inicia o seu comentário assim: gravitar na unidade divina, eis o fim da humanidade. Ou seja, vivermos Deus e na órbita divina, experimentando a energia divina, essa é a nossa destinação. E André Luiz nos explica que o superconsciente nada mais é do que vivenciarmos Deus, a nossa essência divina, porque somos filhos de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança do Pai, não à imagem física. Tudo aquilo que está em o Evangelho, no Novo Testamento e no Velho Testamento, nós temos que olhar com olhos de ver, não com estes olhos da carne, mas com os olhos do Espírito, da alma. Todo o sentido evangélico do Novo Testamento, sobretudo, temos que olhar com os olhos da alma, com entendimento do Espírito e não da matéria, senão esses entendimentos, essas proposições, essas regras, as orientações se perdem. André Luiz, quando fala do superconsciente, é buscando alicerce nessa resposta dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Nós gravitamos na essência divina, na órbita divina, porque é dele que viemos. O nosso código genético, o nosso genoma é divino. Mas por que será que então sofremos? Deus não cria o mal. Não criou o mal. Porque se assim fosse, nós teríamos um Deus humano, um Deus profano, um Deus comparado a nós. E aí confiar em quem? Estamos lascados. Deus não cria o mal. Todo o mal que experimentamos e nos faz sofrer e nos leva ao sofrimento é o descumprimento, nada mais nada menos do que as regras divinas, as regras de Deus. E vamos entender isso. Quando Deus nos cria espírito, Ele não nos cria matéria. A matéria é um acessório. Igual a roupa que vestimos, a matéria é um acessório. O corpo é a casa temporal, temporária, efêmera, passageira do espírito. E a doutrina espírita nos esclarece que a reencarnação é um mecanismo que os espíritos têm, nós temos, quanto espíritos encarnados vivendo na matéria, de progredirmos. Tudo que Deus cria nos seus 4 reinos, mineral, vegetal, animal e hominal, tudo da criação divina está fadado ao progresso. Assim nós também estamos fadados ao progresso. E o mecanismo de progredirmos é, enquanto espíritos imortais que somos, vestirmos um corpo material, uma roupa material e vivenciarmos um determinado tempo neste corpo. Não fomos bem, repetimos a experiência. A isso damos o nome de reencarnação. Então todos nós aqui somos repetentes. Nós estamos de exame.
certo? De dependência, DP. Tem gente que tem muita DP, dependência de algumas matérias, né? Outros menos, mas todos nós aqui somos repetentes. Tem muita professora aqui para falar, né? Quando a gente ficava assim, conversando com os amigos, eu sou repetente. Todos somos repetentes. Muito bem. E quando nascemos como espírito e ganhamos essa roupa material, como que nós somos? Se é a nossa primeira existência na matéria, nós somos simples e ignorantes. O que é ignorante e simples? Nós somos como os animais, né? Nós não temos ainda pendores, nós não temos vícios, nós não temos manias, nós não temos equívocos, nós somos simples. Nós vivemos neste momento em instinto. O instinto é o primeiro passo para a inteligência. A inteligência começa pelo instinto. E no instinto, quem nos dirige é a mão divina. Por isso, ainda sempre haveremos de conservar o instinto. Porque é Deus nos guiando enquanto estamos no instinto. E sempre conservaremos o instinto, porque é necessária a nossa conservação na matéria. Quando não precisarmos mais do corpo material, porque vamos estar evoluídos, nós nos libertaremos do instinto e viveremos a plenitude da inteligência. Experimentaremos a plenitude de nossas faculdades intelectuais. No capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, um dos capítulos mais lindos de O Evangelho, a Lei de Amor, os Espíritos nos dizem que, primeiro, o homem estagia no instinto. Depois, ainda corrompido, ele estagia no campo das sensações. E mais depurado no campo dos sentimentos sublimes. E a pedra de luz, a joia rara dos sentimentos é o amor sublime, o amor fraternal, o amor que Jesus nos ensinou. Muito bem, então vamos evoluindo quando somos primeiro instinto, homens por primeiro encarnados no mundo primitivo, vamos experimentando as primeiras sensações na matéria. E nós sabemos que a matéria é sedutora, não é? Quer ver? Pouca gente deve ter jantado aqui, feito um lanchinho, né? Principalmente porque depois tem um caldo, marketing, viu? O pessoal da cozinha falou, avisa, fala bastante do caldo, fala bastante de comida que é para dar fome, o pessoal comer. Nós vamos ter um caldo para ajudar a mocidade. Mas quer ver? Todos nós em algum momento, só aqueles muito magrinhos, que têm a sorte de vir longilíneos e esbeltos, que às vezes, eu como tanto para ver se eu engordo, eu tomei biotônico, o biotônico fez efeito agora. Está fazendo efeito. Eu falo, mãe, por que você me deu esse trem? Está fazendo efeito agora, o biotônico. Então, está com problema? Será que sou eu que estou consumindo a pilha do microfone? Não vai ser nada não. Melhorou? Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Quer ver como a matéria nos corrompe? Isso assim, as coisas simples. Vamos lá fazer uma dieta. Né? Aí, o marido, cozinheiro, a mulher está de dieta. A mulher quando está de dieta fica calma, né? Fica calma. E ele, cozinheiro, de mão cheia, faz um pudim. Sabe aquele pudim que você enfia a colher assim, que você sente aquela cremosidade assim, sabe? 3 latas de leite condensado, 6 ovos caipira, amarelinho, aquela calda brilhante do pudim que está na geladeira, né? Mas a gente está de dieta e aí a gente não come pudim. Ou, olha, tem uma beiradinha que eu só acertei a beiradinha, mas aí ficou torta, aí você vai acertando, né? Da metade do pudim. Né? Aí a gente vai na nutricionista. A nutricionista fala assim, olha, você não pode consumir carboidratos complexos à noite. Complexo é fazer regime à noite, qualquer hora, complexo. Não é complexo fazer regime, ficar de dieta. Porque a gente sente vontade de comer, não é? Isso comer, que é necessário à nossa sobrevivência, é necessário ao sustento do corpo, a gente precisa cuidar do corpo, porque é a casa do espírito. O espírito não progride se o corpo estiver em dificuldade. Se a gente der causa a essa dificuldade. Agora, se a dificuldade for necessária,
e já nascemos com ela, é porque é necessário ao aprimoramento do espírito. Mas a matéria, ela nos corrompe. E todas as vezes que os nossos sentidos são feridos pelos anseios da matéria, nós causamos um mal para nós. Se a gente comer todo o pudim, o que vai acontecer? Banheiro na certa e quilos a mais. Nós causamos um mal. Uma coisa simples, algo singelo, um exemplo pequeno, só para entendermos que o mal quem nos causa somos nós mesmos. Elahá, um renomado palestrante espírita no Brasil, que é um profícuo trabalhador da nossa Federação Espírita de Rondônia, em uma de suas palestras, ele diz que conversava com o diretor de uma clínica de aditos, né, de dependentes químicos, e falando, olha, tem uma solução para a dependência química. É só colocar uma substância reagente na vacina BCG. Todos temos de ser vacinados, a grande maioria se vacina. E quando, então, a pessoa fizer uso de qualquer narcótico, qualquer substância entorpecente, essa substância vai reagir com essa outra substância que está na vacina. Aí o diretor disse assim, droga não faz mal. Como assim droga não faz mal? Coloca um saco com 1 quilo de cocaína na mesa e fica olhando para ela. Ela vai morder você? Não. Ela vai te entorpecer? Não. Quem vai buscar a droga? Nós. Então nós somos os causadores da dor. Então, quando nascemos espíritos simples e ignorantes, nós vamos nos experimentando na matéria. Todas essas sensações que a matéria nos oferece. Sensações, na maioria das suas vezes, prazerosas. Quer ver um prazer que a gente adora? E a gente alimenta esse prazer? A preguiça. Quanto mais a gente dorme, o que acontece? Mais sono a gente tem, mais preguiçoso. Nós mais produzimos quando nós estamos mais sob pressão, não é assim? Quanto mais coisa a gente tem para fazer, a gente se organiza para que a gente dê conta do recado. Agora, quando a gente está naquele domingão preguiçoso, tá? A gente vai, faz uma soneca, come uma feijoada, depois come o pudim inteiro. E aí a gente vai ficando por ali, chega a hora de vir para o centro. Ai, que preguiça. Né? Eu falo que tem pessoas que andam na vida arrastando chinelo, não tem? Ai, meu marido conta que ele estudava com um amigo, que ele era das 8 ao meio-dia para acordar. E ele ia assim, ai, minha Nossa Senhora. Era católico? Ai, minha Nossa Senhora, na esperança que Nossa Senhora empurrasse. Eu acho que Nossa Senhora devia estar empurrando mesmo. E vamos experimentando a matéria. E vamos evoluindo. E vamos evoluindo. E vamos evoluindo. E vamos passando por estágios. E essa evolução se dá através das sucessivas reencarnações. E toda vez que nos desviamos do caminho do bem, experimentamos o sofrimento. Sabe a história da questão número 9, que Paulo, o apóstolo, diz que gravitar na unidade divina é nosso destino, a nossa destinação? E que André Luiz nos diz que o superconsciente é a essência divina onde viveremos? Coaduna-se, combina, vai de encontro, soma-se com a questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: aonde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Consciência na acepção genérica do termo, sem fazer essa divisão tríade, né? Consciente, inconsciente e superconsciente. Mas está em nós o gênio divino, as leis de Deus. Todas as leis de Deus são inderrogáveis. Sabe o que isso significa dizer? Tudo no mundo, no universo, na terra, em todos os mundos, em toda a criação, é submetido à inderrogável lei divina, que jamais se altera. Ela é eterna, ela é perpétua. Quando nós aqui na Terra vamos ouvindo, foi promulgada a lei tal, editou a lei tal. Olha que eu sou do meio jurídico, eu já nem sei mais onde que está tanta lei. Graças a Deus que a gente tem internet e a gente consegue se atualizar. Mas a gente não sente uma fragilidade, nós chamamos isso em meio jurídico de insegurança jurídica.
cada hora uma lei de um jeito e a gente não consegue entender o pensamento do nosso legislador? Não é assim? Será que Deus é um legislador confuso como os nossos? Ele é perfeito, absolutamente perfeito. Então, desde todos os tempos, Ele é a causa primeira de todas as coisas. De tudo que Ele criou, tudo Ele submete às suas leis, e elas são inderrogáveis, elas são perpétuas, assim o serão para toda a eternidade. Quanto dura a eternidade? Esse é o nosso problema. É para sempre. A gente não consegue entender o que é para sempre, para toda a eternidade. Mas é de toda a eternidade. Por isso, Deus não privilegia um em detrimento de outros. Deus nos faz iguais. E as suas leis estão depositadas na nossa consciência. E quando vamos para a experiência da matéria, Deus nos dá um temperinho para nos provar. Esse temperinho apimenta a nossa vida. A pimenta utilizada na medida certa, ela deixa a comida saborosa, mas em excesso causa dissabores. Sabe qual é esse temperinho? Livre arbítrio. Então, além desse corpo, para testar se somos cumpridores da lei de Deus, Ele ainda põe um temperinho que é o livre arbítrio. E nós vamos, então, nessas sucessivas reencarnações, temperando a nossa vida. Quando nós não utilizamos o nosso livre-arbítrio corretamente, nós fazemos aquilo que não nos convém, aquilo que nos desvia das leis de Deus que estão escritas na nossa consciência, nós causamos o que chamamos de sofrimento. Olha a causa do sofrimento. Como eu brinco com o pessoal do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, somos nós mesmos os autores do nosso sofrimento. Porque descumprimos as leis divinas que estão na nossa consciência. Na nossa consciência. E sabe o que acontece com esse mau uso do livre-arbítrio, dessa liberdade de escolha que Deus nos dá justamente para ver, vai filho, vai, caminha nas minhas leis, mas se desviar delas, teremos um recurso salutar para corrigir os teus equívocos, que é a reencarnação. E você terá então de ser testado novamente para ver se você aprendeu a lição de cumprir todas as minhas leis divinas. Quantas vezes necessário for, até que você não precise mais estar na matéria e ser testado, porque você vai saber usar corretamente o seu livre-arbítrio. E assim estará cumprindo a lei de Deus e não experimentará mais o sofrimento. E nessas sucessivas reencarnações, nós vamos gravando no nosso inconsciente, na nossa história evolutiva, tudo o que fizemos, de bom ou de ruim. O homem é dividido em 3 partes: corpo, isso que nós vemos, espírito. E é preciso um intermediário, uma liga, porque a matéria é densa, o espírito é fluido, é preciso uma liga. Os cozinheiros de plantão sabem que precisa pôr uma farinha para dar liga na massa, senão uma coisa não cola na outra. E há um elemento, um terceiro elemento, este é o ser integral. Aqui damos o nome de perispírito. Outras denominações religiosas dão vários nomes. Para a aura, por exemplo, para o perispírito. E o perispírito nada mais é que o nosso fofoqueiro. Sabe por quê? Quando desencarnamos, o espírito leva o perispírito. E aí no perispírito, para toda a eternidade, quando vivermos só em espírito, ele estará conosco. E ele se depura conforme vamos nos depurando. E é nos perispírito que está gravado tudo o que fizemos de positivo e negativo na nossa existência. Muito bem. Acontece que no campo dos sentimentos, há aquelas condutas que nós vamos repetindo sucessivamente e que vamos repetindo incansavelmente sem nos corrigirmos. Tanto assim que o mecanismo da reencarnação nos oferece 3 oportunidades para corrigirmos os nossos maus pendores. Porque aquilo que já adquirimos de positivo, de bom,
E isso vamos só somando, acrescentando, né? Eu já sei ser paciente. Eu falo assim, eu perdi a paciência. Então você não perde o que você já tem, né? A paciência passou rapidinho por mim, eu me agarrei a ela, como ela não me pertence, não é do meu domínio emocional. A paciência, eu me impaciento nas circunstâncias da vida. Quando a gente diz assim, tal pessoa é pacienciosa, muito paciente, é porque ela já adquiriu a virtude da paciência. Adquiriu, não. Todas as virtudes estão em nós. Mas é a dieta. Nós nos corrompemos pelos prazeres da matéria, pelos prazeres da carne. E abafamos as nossas virtudes. E deixamos emergir os nossos maus pendores. Nós desenvolvemos os maus pendores. E esses maus pendores vão criando-se hábitos, tornam-se hábitos na nossa existência. Um padrão repetitivo, inconsciente. Por isso que Jung falava, é preciso descobrir a chave que levou aquela criatura a ter aquele padrão de comportamento repetitivo. E é preciso desligar essa chave para que ela eduque o seu sentimento, que está em desalinho em termos de doutrina espírita, de espiritismo. É preciso que a criatura entenda o porquê daquela sua conduta sempre ressurgindo, para que ela entenda a causa do seu sofrimento, para que ela se retifique. E as 3 formas de tarefas, de exercícios para retificarmos os nossos padrões equivocados de comportamento são 2, na verdade, de padrão equivocado. 1, de divulgação, de perpetuação, de divisão, de compartilhar daquilo que já adquirimos positivamente. 1 é a prova, 2 a expiação. Nesses 2 mecanismos, no processo reencarnatório, vamos testar a nossa existência. Prova é tudo aquilo de novo que eu vou vivenciar, que eu preciso aprender. Expiar é aquilo que eu já estou recalcitrante, já estou reincidente, repetindo várias vezes. Eu preciso expurgar. Sabe a que boa, que alveja tudo? É uma que boa na nossa existência, água sanitária, alvejante, para limpar aquilo que é um padrão de comportamento equivocado. É a expiação. E existe ainda um outro instrumento, daquilo que já adquirimos de positivo, que devemos perpetuar e multiplicar e dividir e levar para as outras pessoas, somando na nossa existência. É a missão, é quando nós compartilhamos com os outros aquilo que nós já aprendemos de bom. Todos nós temos missões. Porque quando a gente pensa em missão, a gente pensa em missão de Jesus, de Paulo, né? Vamos pensar na missão da Dona Maria, da Yara, do João, da Maria, do Pedro, de todos nós que somos ainda espíritos caminhantes nessa longa trajetória evolutiva. Muito bem. O padrão de comportamento equivocado, ele reverbera nas nossas existências sucessivas. E vamos repetindo este padrão de comportamento sucessivamente. Vejam, quando uma moça se diz assim, ah, meu Deus, né? Isso quase nunca acontece na nossa adolescência, né? Nunca aconteceu. Meu Deus, eu não acho o meu príncipe encantado. Ah, eu caso. Achei. Mas ele não é meu príncipe encantado. Meu Deus, por que tanto sofrimento? Por quê? Porque às vezes, nas dificuldades de um relacionamento amoroso, de homem e mulher, num relacionamento afetivo de todos os gêneros, num relacionamento amoroso dessa natureza, nós depositamos no outro a esperança de que ele cure as nossas dificuldades, as nossas mazelas. E a gente impõe para o outro a responsabilidade, muitas das vezes a culpa daquilo a que nos submetemos. Pessoas que repetidamente, em sucessivas reencarnações, vão experimentando vício,
pessoas que bebem, usam droga, ou sexo desregrado, este é um padrão de comportamento, a pessoa fala, eu vou me libertar disso nessa existência, sem saber da doutrina espírita ou na imortalidade da alma, fala, eu preciso mudar esse comportamento, eu preciso me libertar disso, e dá uns passos e cai, dá outros passos e cai. É um padrão de comportamento que está impregnado na consciência, lá no inconsciente, é preciso encontrar a resposta para isso. Por quê? O porquê desses hábitos? Por que eu sou ansioso? Os transtornos de ansiedade. Alguém tem isso? Não, né? Alguém já ouviu falar? Pânico, essas coisas? Não. Mulher é ansiosa? Não. Homem ansioso também, todos somos. Uns mais, outros menos. Todos somos. Esses transtornos, as neuroses, as psicoses, todos esses transtornos que a ciência cataloga e cria medicamentos que ajudam temporariamente para esses transtornos, a cura desses transtornos. Ela nunca virá a cura definitiva, porque é uma raiz muito profunda, pregada lá no inconsciente, que reverbera no perispírito, que recebe tudo o que o espírito, a mente, o espírito é a mente, nele reside a mente. O nosso cérebro é só um instrumento pelo qual o espírito se manifesta materialmente neste mundo corpóreo. E o perispírito vibra tudo isso para a nossa existência. Os cânceres, as doenças, tudo isso é uma repercussão daquilo que adotamos equivocadamente na nossa existência e vai reverberando na nossa vida. E esses padrões equivocados, quando não encontra-se a causa originária deles, eles vão se repetindo. Sabe as pessoas que fogem dos problemas, negam os problemas? Às vezes fogem fisicamente de uma situação, muda de cidade, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de trabalho, eu vou mudar de marido, eu vou mudar de mulher, eu vou mudar de cabelo para ver se resolve. E não resolve. Não resolve. O problema, o drama, a dor, o problema existencial que atormenta, porque isso tornou-se um hábito. Pois bem, conhecer o sentimento para educá-lo, esse é o grande caminho. E como conhecer o sentimento? Para educar este sentimento que está em dissonância, que não está afinado com a lei divina. Qual o caminho? Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o melhor meio, o meio mais eficaz que tem um homem de viver feliz nesta vida e livrar-se do mal, do arrastamento para o mal? E os Espíritos respondem numa sentença curta, mas extremamente profunda: conheça-te a ti mesmo. Vou-lo disse ou disse um sábio da antiguidade. Os Espíritos estão se referindo a Sócrates, que é um precursor da doutrina espírita. Foi o primeiro filósofo que falou da imortalidade do espírito e das coisas do espírito. É um grande luminar da humanidade, Sócrates. Sócrates utilizava-se desta prática do conheça-te a ti mesmo, a que ele deu o nome de maêutica. Sócrates tinha a sua mãe que era parteira e durante muito tempo, principalmente de sua juventude, Sócrates acompanhava sua mãe durante os partos. E ele olhava toda aquela manobra, auxiliando as mulheres a terem os seus bebês, e ele dizia assim: o autoconhecimento é como um parto, ele é doloroso, mas todos nós temos recursos suficientes para fazermos este parto de nós mesmos, do nosso íntimo, do nosso eu, da nossa essência. E era assim que ele ensinava aos seus discípulos, tanto assim que Sócrates ensinava fazendo perguntas, sempre questionando. E essa frase, conheça-te a ti mesmo, está no templo de Delfos, no oráculo de Delfos. O povo grego, a mitologia grega é rica em passagens dessa natureza, eles cultuavam muito as pitonisas, que eram sacerdotisas, que eram nada mais nada menos do que mulheres médiuns que entravam num transe mediúnico e recebiam a comunicação dos espíritos que estavam no plano espiritual.
E todos aqueles que eram iniciados nos conhecimentos, que a grande maioria não era legado, não era entregue, tinham que fazer um ritual de passagem no oráculo de Delfos, no templo de Delfos. E no pórtico, na porta de entrada do oráculo, estava escrito: conheça-te a ti mesmo. E depois da ritualística toda ali, para os iniciados que iriam mergulhar nos conhecimentos religiosos daquele povo, avançavam num pátio, num átrio muito grande. E depois daqueles conhecimentos, já daquela ritualística de iniciação, eles olhavam uma outra porta, onde eles adentrariam realmente no templo. E naquela porta estava escrito: conheça-te a ti mesmo, e agora que conhecerá os deuses e ao universo. Só os deuses, porque os gregos eram, na Idade Antiga, politeístas. Então, Sócrates nos convidou ao autoconhecimento pelo conheça-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, comentando a questão 919 do Livro dos Espíritos, que é intitulado o capítulo como perfeição moral. E a regra é o mergulho íntimo. E Santo Agostinho, um dos espíritos auxiliares responsáveis pela codificação da doutrina espírita, Santo Agostinho fora um religioso muito virtuoso do movimento católico. E Santo Agostinho nos propõe, de uma maneira simples, como fazer o autoconhecimento para conhecermos os nossos sentimentos equivocados, sintonizá-los com as leis divinas para renovarmos as nossas atitudes. Ele propõe-nos que todas as noites, então por isso que não pode ter preguiça, passemos o nosso dia em revista e nos perguntemos se tudo aquilo que fizemos está correto, se causou algum mal em alguém. E se em um determinado momento eu sentir que o meu comportamento, a minha conduta causou um mal em alguém, ou se ainda assim eu tiver dificuldade, que eu me pergunte como as pessoas me veem ou como eu reagiria se determinada pessoa tivesse adotado esta conduta comigo. Colocar-se no lugar do outro. Colocar-se no lugar do outro. Então, já sabemos que somos espíritos imortais e que estamos aqui numa trajetória evolutiva para nos experimentarmos, nos testarmos. Que temos o livre-arbítrio, a liberdade para escolher que caminho seguir. Mas que não devemos seguir o caminho do equívoco, porque ele nos trará sofrimento. Paulo, o apóstolo, o grande apóstolo do cristianismo, diz o seguinte: tudo posso, mas nem tudo me convém. Esse é o livre-arbítrio. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, porque se eu puder tudo, desregradamente eu experimentarei o sofrimento. Eu já sei que eu tenho provas, expiações a serem enfrentadas e missões a serem cumpridas, e que tudo que eu faço hoje vai repercutir no futuro. Tudo que eu fiz no passado repercute hoje e repercutirá no meu futuro. Que eu sou a soma de todas as minhas existências, tanto de aquisições positivas quanto de aquisições negativas. Tudo de bom e ruim que fiz, eu sou produto disso, e é isto que me causa sofrimento nessa existência. Sofrimentos que eu desenvolvo hoje por equívocos hoje cometidos, e sofrimentos que eu experimento por equívocos outrora cometidos. E que eu preciso me autoconhecer para educar aquele sentimento equivocado, aquela sensação equivocada que tornou-se um hábito na minha vida, e que nessas sucessivas existências eu venho repetindo insistentemente. E aí a raiz profunda dos meus sofrimentos, das minhas dores da alma. Todos esses conhecimentos servem-nos para educar os nossos sentimentos e renovar as atitudes, que é mudar aquilo que tornou-se hábito na nossa vida. Pois é, como Deus é um Pai de infinita misericórdia e de amor por todas as criaturas,
Ele entregou-nos um modelo, um professor, uma referência para copiarmos sinceramente. Esta referência é Jesus. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o modelo mais perfeito que Deus legou à humanidade? E os Espíritos respondem: Jesus, nosso guia e nosso modelo. Jesus é o Espírito mais iluminado que esteve conosco e deixou lições chaves, essenciais. Jesus é o Verbo que se fez carne, o Verbo dos 10 mandamentos de Moisés, que personificou-se, a tradução viva, na forma de homem, das leis de Deus. O homem encontrará a felicidade quando cumprir a lei divina. Agora, existem 2 sentimentos que maculam todas essas ferramentas, o nosso olhar para essas ferramentas que Deus nos entrega para nos melhorarmos e nos livrarmos do sofrimento: o orgulho e o egoísmo. Na questão 913 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é dos vícios da alma, da moral, o mais penoso, o mais complexo de ser extirpado. E os Espíritos respondem: o egoísmo. Porque o egoísmo nada mais é do que dar supremacia à individualidade, é acreditar-se melhor, acreditar-se sempre o merecedor de todas as coisas, ainda que não percebamos que agimos assim. Quer ver? Quando a gente reclama do marido, mulher nunca reclama de marido, né? Os maridos que reclamam da gente. Quando a gente reclama do marido, quantas vezes nós paramos e nos perguntamos: o que eu preciso mudar para compreender esta criatura que divide a jornada comigo? Mãe não reclama de filho adolescente, reclama? Não. Ai, quantas vezes a tampa do vaso erguida? Quantas vezes a toalha molhada? O prato na pia? Não, nunca, ninguém faz isso, né? Faz. Quem tem adolescente em casa sabe que faz. Quantas vezes nos perguntamos qual a dificuldade desta criatura para entender a mensagem que eu estou passando, transmitindo? Quantas vezes eu paro para compreender o meu chefe, o colega de trabalho, alguém com quem eu convivo e tenho dificuldade? Quantas vezes eu paro? Não porque olha o que você tem feito para mim, olha o que você faz, eu não suporto. Olha essa causa do sofrimento. Quantas vezes? Poucas. Porque sempre o nosso egoísmo emerge e nos ofusca o nosso olhar. E a chave para nos curarmos do egoísmo é a humildade. Nos reconhecermos como sendo todos filhos de Deus e que estamos todos na mesma nau, no mesmo barco, na mesma viagem, senão não haveríamos de estar todos aqui. Somos todos iguais. Uns avançaram um pouquinho, outros estão um passo atrás, mas todos estamos na mesma sala de aula, com o mesmo amoroso professor. Todos estamos repetentes, todos estamos com notas baixas, por enquanto. Não à toa que Jesus inaugura o Sermão da Montanha. Quando falava aos seus discípulos, ele vinha caminhando por Jerusalém, pela Galileia, e vinha caminhando e a multidão ia o seguindo nessas pregações, e em meio a uma dessas pregações, uma grande multidão estava alvoroçada. Jesus se afasta e sobe ao monte, reúne-se com seus discípulos e ali profere a magistral lição, como diz Gandhi: se todos os escritos do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus se perdessem e só sobrasse o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Não à toa que Jesus inaugura o Sermão da Montanha dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Os pobres de espírito são aqueles que colocam-se na condição de filhos de Deus, que estão no processo evolutivo.
e que se despojam de qualquer título, de qualquer condição que os coloque acima de todas as criaturas. Quando nos olhamos e nos encontramos no outro, quando eu sinto a dor que o outro sente, mesmo que eu ainda não tenha experimentado essa dor, mas eu me compadeço, eu me aquieto, eu crio esta empatia, porque sei que sofrer é da condição humana, é do homem, é da nossa condição. E eu me revisto desta humildade e me entrego serenamente nas mãos do Mestre, com o propósito de educar os meus sentimentos para que eu me torne melhor, para que assim eu possa estender as minhas mãos àquele que vem comigo na minha caminhada. A humildade aniquila o egoísmo que cega o nosso autoconhecimento, que nos impede de educar os nossos sentimentos e, consequentemente, renovar as nossas atitudes. Porque se ainda a felicidade não é deste mundo, nós podemos experimentá-las em maior intensidade. E quanto mais esforço fizermos, o mais breve possível, experimentaremos a plenitude do sentir feliz. Joana de Ângeles, em um livro Filho de Deus, que passava aqui, a imagem diz que a fatalidade do homem nada mais é do que a plenitude da vida. Nós temos o professor, nós temos o entendimento, basta agora a disciplina. E quem rege e governa a nossa consciência é a nossa vontade, a grande gerente da nossa vida. Lembram-se da dieta? Só a disciplina, a força de vontade me evita desviar-me do meu propósito de emagrecer. E melhor ainda, faz com que eu não me desvie da lei de Deus. E um sábio, um mestre, resolveu dar a grande lição da vida ao seu discípulo, que ele tanto amava e tinha como filho. E ele avisa ao seu discípulo que se preparasse para uma longa viagem e que levasse poucas coisas, apenas o seu cajado, um manto quente e um cantil para levar água. E eles partiram, e o discípulo, sem muito saber de onde seria essa viagem, como seria essa viagem, quanto tempo duraria, porque o mestre nada falou a respeito. Quando eles estavam prontos de partida para a viagem, o mestre olha para o seu discípulo e diz: você confia em Deus? Sim, eu confio. Você confia em mim? Eu confio. Então vamos. E partiram num deserto muito rigoroso, muito inóspito. Caminhavam os primeiros passos e o discípulo, empolgado com a lição que haveria de auferir naquela jornada, sabia que ele ia auferir uma preciosa lição, ia tagarela. E o mestre mais à frente, caminhando, compassivo, introspecto, sem nenhuma palavra dizer. E chegou a noite, eles acharam um local adequado para acampar, dormir. E o discípulo amanheceu e falava e perguntava, e os dias foram sucessivamente se passando e o mestre calado. E eles enfrentavam, porque avançavam cada vez mais para mais dentro do deserto, as intempéries. Um sol causticante, nada de alimento, escassez de água. E o discípulo começou a enfurecer-se e dizia: eu não estou entendendo aonde o senhor quer me levar. O senhor nem conversar comigo quer conversar. O que quer me ensinar? Como alguém pode ensinar alguém sem nada dizer? E ali ia blasfemando, e ali ia reclamando, e é natural que o peso do cansaço, o sol, o frio da noite do deserto, a falta de comida, a escassez de água, as intempéries, o silêncio profundo e sepulcral do mestre desestabilizavam o seu discípulo. E os dias se sucederam. Até que num determinado momento, um incidente acontece por conta do cantil de água que cai, que o mestre deixa cair, e a água que eles tinham para beber cai. E ele, então, o discípulo, embebido por uma fúria que emerge de seu interior, ele empurra violentamente o seu mestre.
ergue a cabeça, levanta-se vagarosamente, porque já era senil, sacode a poeira de suas vestes, apoia-se no cajado, põe-se ereto e escreve na areia escaldante: hoje o meu melhor amigo me agrediu. E o discípulo em silêncio observa aquela cena sem nada entender. Era possível ver as suas veias palpitando, seus braços trêmulos, mãos fechadas, dentes cerrados, porque a fúria ainda estava na sua casa íntima. E serenamente o mestre segue a caminhada. O discípulo se aquieta, tentando compreender o que havia acontecido. E mais alguns dias em silêncio a viagem se sucede. Até que, num determinado dia, uma cobra sorrateiramente ia atacar o mestre. E o discípulo, com seu cajado, mata a cobra. O mestre olha para trás, vendo a cena daquela cobra morta e do discípulo se debatendo ali para espantar a poeira e se recompor da cena violenta que havia travado com a cobra. Encontra uma pedra pontiaguda e escreve numa rocha: hoje o meu amigo me salvou. Trêmulo, perplexo, sem entender, o discípulo cai de joelhos, dobra a sua fronte e verte lágrimas. Corajosamente ele encontra a força e pergunta: mestre, por que escreveu isso? E por que escreveu aquilo há outros dias? E o mestre estende a mão ao seu discípulo, acomoda-o numa pedra, entrega-lhe um pouco d'água, seca as suas lágrimas, o seu suor e diz assim: tudo o que fazemos em nossa existência ecoa por todo sempre. Mas é possível apagar os maus atos com boas ações. O que você fez para mim de mal, eu escrevi na areia e o vento apagou. O que você fez de bom para mim, eu escrevi na rocha e isso nada vai apagar. Quando eu pedi para você se confiava em Deus, é porque você precisa confiar para acertar. E se você confiava em mim, é porque eu simbolizo, longe da minha pretensão, é claro, mas a figura de um pai, de um amigo, como Jesus é para nós. Se confiamos, devemos seguir no nosso deserto. E se somos filhos de Deus, que deixemos brilhar a nossa luz e que escrevamos na história da nossa existência sempre na pedra e nunca, sempre na pedra e nunca na areia. Porque se escrevemos na areia, escreveremos coisas ruins sobre nós, nossas más ações. Mas que deixemos perpetuar tão somente as nossas boas ações. E que o nosso Mestre Jesus silenciosamente está sempre nos observando, mas pontualmente está sempre nos amparando. O compromisso de educar os sentimentos é nosso e de renovar as nossas atitudes também nos pertence. Mas se temos um Mestre amoroso, que sejamos alunos disciplinados para não falharmos na nossa caminhada. Muito obrigada. Na estrada de Damasco.